volta com o Rafa Cash, agora no nosso terceiro e último bloco, infelizmente. Mas não se preocupe que a gente ainda tem muito bate-papo pra rolar, não é, Daniel? Isso mesmo. E eu já queria perguntar, você é professor, né? Então eu queria saber qual é a principal dificuldade, né, que você acha de passar, né, essas coisas assim que normalmente são bem complicadas para crianças, assim, vamos dizer assim. Certo. Bom, para cada faixa etária nós temos uma forma de lidar com o conteúdo, né? Para as crianças menores é um conteúdo mais lúdico, mais mágico, né? Mais enfeitado e tal. Tudo para trazer para a criança ali não uma profundidade, né, de conhecimento, mas para que ela consiga pelo menos captar a lógica do que está sendo explicado para ela, até para ela buscar depois se encantar e se envolver e aprender cada vez mais. Então, onde nós passamos com a exposição, onde eu passo com as palestras ou nas minhas aulas, não tem jeito. Eu sempre inspiro os alunos com qualquer coisa que eu leve para a sala de aula, né? Uma experiência, um experimento, enfim, com a exposição, mostrando, falando. Então, assim, para cada aluno, para cada turma, é uma forma de lidar com aquele conteúdo. Não dá para trazer, por exemplo, a relatividade de Einstein no seu maior grau de conhecimento, no seu maior grau de profundidade para uma criança pequena, não dá, né? Então a gente tenta trazer de um modo bem tranquilo, né? Mais divertido, inclusive, mais lúdico, para que ela consiga absorver esses conhecimentos. Então, assim, é muito bom trabalhar com o que eu faço isso há 25 anos e cada vez mais me sinto mais motivado a continuar, porque eu tenho transformado, tenho modificado a forma das pessoas pensarem sobre os fenômenos, buscar conhecimento por si só, ler, estudar, buscar. Isso é muito importante para que as pessoas consigam ganhar um pouco mais de conhecimento na sociedade. Porque hoje em dia está difícil canalizar isso, porque é muita coisa chegando, né? É muita informação, muita notícia, muita coisa. Mas peraí, como é que eu consigo filtrar isso? Então, nessas palestras, nessas aulas, a gente tenta canalizar e filtrar um pouquinho mais isso, para que as pessoas entendam de modo claro o que está sendo colocado. E o que você acha, né, que as crianças, né, os adultos também, sim, eles mais se interessam, assim, no ramo da ciência em si, da astronomia? Bem, o céu. O céu. O céu é uma particularidade de cada um, porque é uma pena também dizer isso, porque o nosso céu hoje das cidades estão perdidos em poluição luminosa, né? As cidades, elas poluem o espaço com os gases poluentes, com as luzes que são lançadas para o céu, e as pessoas não têm mais esse contato com o céu, exceto se elas vão para a fazenda, para uma chácara, e conseguem visualizar o interior, é muito bom para ver. Então isso chama atenção. Mas o que é isso, né, no céu? É uma estrela? É um planeta? É um cometa? Nossa, eu acabei de ver alguma coisa estranha ali. Então, assim, a gente precisa voltar a isso. Voltar a observar, voltar a buscar, ir para um sítio, para uma fazenda, deitar na grama, ficar ali observando 15, 20, 30 minutos ali, aquele céu maravilhoso. Porque esse, Rafa, é o nosso céu. É esse o nosso céu. Esse é o céu que nossos antigos deixaram pra gente estudar, observar, se encantar, aprender nele. Mas em relação às grandes cidades, centros urbanos, né, os grandes centros urbanos, a gente tem tido essa dificuldade das pessoas olharem para o céu. Estão olhando para frente, estão olhando para uma tela e não estão observando o céu. Então, observar o céu também é compreender, é amar a natureza. E o céu tem muito a ensinar. Então, hoje, muitas pessoas não conseguem diferenciar um objeto celeste no céu. Não sabe se é uma estrela, se é um planeta, chamam de pontinho brilhante, mas não sabe se é uma estrela, eventualmente pode ser também um planeta, né? E aí, falando sobre céu e estrelas, como é que a composição química das galáxias influencia na formação das estrelas? Certo. Bom, a gente tem dois processos, né? Matéria e energia. Sim. Então, a energia, ela molda a matéria, ela vai transformando essa matéria e por meio do material químico que tem dentro dela, ela vai transformando também, não somente a galáxia em relação ao seu formato, ao seu próprio conteúdo interno, que são planetas, né? Que são também meteoros, asteroides, cometas ali, e vai transformando essa química das estrelas. A química das estrelas começa, na verdade, com um dos elementos químicos mais abundantes do universo, que é o hidrogênio. O hidrogênio, ele é muito abundante, ele tem muito hidrogênio. E olha, para você ter uma ideia, ele é o elemento mais simples também. Ele é o mais leve, é o mais simples, mas o mais abundante. Então, quando aquela massa gasosa começa a ser comprimida pela gravidade, ela começa a ser comprimida, todo o hidrogênio ali dentro vai para o centro e começa a realizar algo muito importante para o nascimento de uma estrela, que é a fusão nuclear. Toda vez que esse hidrogênio, então, se choca com o outro lá no núcleo dessa estrela,
ele consegue ser quebrado, ou melhor, o núcleo dele se quebra, se rompe, formando novos elementos mais pesados. E o próximo, depois do hidrogênio a ser formado no interior da estrela, é o hélio. Uma vez que o hélio é formado, a estrela está pronta para emitir luz e calor por bilhões ou por bilhões de anos. Então a química do universo ela é refeita o tempo todo, porque o tempo todo as estrelas morrem, o tempo todo as estrelas nascem. Então essa química do universo ela vai sendo reposta a cada vez que isso acontece. E o que é muito importante nisso também, o que prova que hoje toda a química que nós conhecemos, a tabela periódica dos elementos químicos só existe porque as estrelas elas formam os elementos químicos, os mais simples aos mais pesados, formando as estrelas que nós conhecemos e vemos no céu hoje em dia. E o que sabemos sobre a matéria escura atualmente e a sua presença nas galáxias? A matéria escura ela ainda é um mistério, justamente por seu nome ser matéria escura. Nós conhecemos os 4% do universo, 96% do universo é matéria escura e nós não sabemos o que é. De certa forma existe, tem gravidade, tem massa, mas não emite luz. Então, se não emite luz, todos os objetos que nós construímos, o telescópio espacial James Webb, o Hubble, outros telescópios, o telescópio espacial Kepler, os sensores que a humanidade construiu são todos baseados na obtenção de luz, né? Ou de ondas capazes de serem perceptidas por objetos como esse aqui. E aqueles que não emitem luz, como é que ficam? Então, isso dificulta muito a pesquisa, né? Então, assim, isso ainda está em curso, essa pesquisa ainda está em andamento, não se sabe ao certo o que é essa matéria escura e por que ela é escura, não é só porque ela não emite luz, mas por que ela não emite luz, o que ela tem ali que não provê luz, o que acontece dentro dela, e quais as interações que essa matéria escura tem entre ela mesma e com a matéria iluminada, né, ou luminosa. E isso é um grande mistério. Que influência ela tem e o que ela é, na verdade. Será que ela é um backdrop, no sentido, ela está no fundo segurando todo o universo, enquanto parte do universo, uma pequena parte dele, é a parte visível porque emite luz? Será que ela é mais importante do que a gente acha? Exatamente. Então, assim, são mistérios que ainda teremos que debruçar sobre eles por longos e longos anos. E o que é o conceito da expansão do universo e as suas implicações para galáxias? Então, a expansão do universo foi o que eu falei no começo, né, da nossa fala, que é uma proposta do Edwin Hubble, que o universo está se expandindo, as escalas estão aumentando e as galáxias estão se afastando aos poucos umas das outras, né? E isso é o quê? É uma pergunta que também cabe, né? Para onde está indo tudo isso? Expandindo, expandindo, expandindo. Não há um limite nisso? Então não se sabe ao certo se o universo tem um limite específico. Mas o fato é que a gente consegue, talvez por leis matemáticas, por cálculos, verificar que está tendo uma expansão do universo mesmo. O que vai, ocasionalmente, provocar o choque entre galáxias. Você sabia, por exemplo, que está programado um choque entre as galáxias Andrômeda e a Via Láctea? Daqui muito tempo, né? Mas elas são duas galáxias vizinhas, praticamente vizinhas, que têm o mesmo formato espiral, que se elas resolverem se chocar, elas se transformarão numa única galáxia irregular, sem uma forma definida, e se a gente estiver ali, nós também seremos detonados por esse choque. Nós não estaremos aqui, claro, né? Porque isso vai demorar muito para acontecer. Mas é também uma das provas da expansão das galáxias. E quais são as técnicas utilizadas para mapear a distribuição das galáxias no universo? Então, os cientistas têm várias técnicas de mapeamento, né? Primeiro usando telescópios espaciais, ok? E usando telescópios também no topo de montanhas. No Havaí, por exemplo, tem grandes telescópios montados em montanhas que estão buscando esses objetos e mapeando esses pontos. Uma foto, por exemplo, geral de um desses telescópios, tanto do Hubble quanto do James Webb, mostra um aglomerado de galáxias e é possível nomeá-las e classificá-las ao longo do tempo, onde se percebe que quanto mais profundamente se avança com esses telescópios do espaço, mais objetos existem. Então, quanto mais mexe, mais você encontra. Então, o mapeamento é feito dessa forma. Claro que não conhecemos todas as galáxias ainda, mas esse mapeamento é feito dessa forma. Eles recebem um nome, um código, e você vai montando uma lista de objetos descobertos e recém-nomeados, recém-classificados. E o que a astronomia em si nos diz
sobre a possibilidade de ter vida em outros planetas dentro de diferentes galáxias? Olha, nós já descobrimos muitas coisas, mas que se passam apenas por suposições, não é? Teorias. Teorias de que tem alguma coisa ali ou não, algumas bioassinaturas. Tenham tenham moléculas, tenham carbono, nitrogênio. Nada ainda foi revelado de maneira segura, né? Não bateram o martelo ainda dizendo, esse planeta aqui também tem vida, não somente a Terra. Mas eu acho que brevemente nós teremos boas notícias. O próprio James Webb também encontrou agora recentemente um planeta distante que provavelmente está produzindo as mesmas substâncias produzidas pelas algas aqui na Terra. Então, será que esse planeta tem alga ou tem algo parecido com as algas ou com micro-organismos que possam também produzir gases semelhantes àqueles que são produzidos aqui na Terra por organismos, por seres vivos? Então, assim, são muitas perguntas com poucas respostas, né? Mas a ideia da ciência é isso, é continuar perguntando, pesquisando e buscando. E qual é o futuro da nossa própria galáxia, né, a Via Láctea, em termos da evolução galáctica? Então, é difícil falar do nosso futuro na galáxia, porque quando nós pensamos na galáxia e pensamos na Terra ou no sistema solar, nós somos um simples grão de areia em tudo isso, não é? Então, sabendo disso, isso nos faz pensar ainda mais no que estamos fazendo com o planeta, refletir mais sobre as ações humanas, sobre a questão do consumo consciente, da utilização de processos sustentáveis, né, de uma educação ambiental nas escolas, de um processo de cuidado com o lixo, com a água, com o ar. Acho que é isso. O que dá para fazer é isso. Não dá pra gente tomar conta da galáxia inteira e nem do sistema solar inteiro, mas pelo menos a Terra, que ainda é um planeta que está dentro de uma região habitável, que a gente chama de zona habitável, tornar essa zona habitável ainda mais próspera, para que consigamos ficar aqui e ainda, no meio disso, conseguir eventualmente visitar alguns planetas, buscando novos recursos, tentando melhorar a nossa compreensão da vida e a nossa permanência aqui na Terra. E como a astronomia, né, pode contribuir para a resolução de problemas aqui na Terra, como as mudanças climáticas? Então, é essa percepção mesmo do que estamos fazendo aqui. Sim. A percepção do que o homem, como ser vivo aqui na Terra, desenvolve em relação às outras criaturas, as plantas, os animais, o respeito pelo céu, o respeito pela observação no espaço e saber que não há um plano B, não há um planeta B nos esperando. Não dá para descartar isso aqui. Isso aqui ainda é o nosso lar, é a nossa casa. Aqui ficaremos por muitos e muitos anos ainda. Então cabe a nós compreender os fenômenos, respeitar a natureza, entender que a gente está aqui de passagem, e uma passagem breve, mas que essa passagem seja muito, muito, muito mais próspera, muito mais saudável na relação do homem com a natureza. E a astronomia tá aí para isso, para que você perceba que existem outros planetas, para que você perceba que eles estão muito distantes de nós, ainda que estejam no sistema solar, para que você perceba que chegar lá não é fácil, que você morar lá não é fácil, o que vai nos dar uma capacidade ainda maior de viver e preservar esse planeta azul que vivemos, que é o planeta Terra. E atualmente assim, são mais teorias ou já tem mais ou menos comprovado de que pode existir outros seres, tipo assim, os ETs, vamos assim, em outras galáxias? Então, esse campo dos ETs é um campo que é estudado, né, e é muito divulgado pela ufologia. A ufologia, Rafa, ela não é uma ciência propriamente dita, ela é uma pseudociência, é uma forma de explicar que nós estamos sendo visitados por outras entidades cósmicas, por seres de outros mundos. Isso é bem complicado falar isso, né? E não vou nem discorrer sobre esse assunto aqui com você, porque nós vamos gastar muitas horas de podcast para poder explicar isso, mas é ter mais pé no chão, é ler mais, saber mais. E é o que eu falei também em uma das minhas falas, né? É o que eu falei, que é procurar uma informação mais confiável mesmo, né? Então, quer dizer que qualquer objeto que passa no céu é um ET? Qualquer objeto que não se sabe explicar é um OVNI? Como é que é isso aí? Onde é que nós vamos parar com isso, né? Então, nós temos que saber lidar com essa situação de maneira consciente, através da busca da informação, de estudo, de letramento, de educação. Por isso, melhorar a qualidade da educação nas nossas escolas vai ajudar muito nisso, inclusive. E o incentivo à leitura, é claro. E como é que é
é o nome do estudo das constelações, astrologia? A astrologia, ela também não é ciência, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Qual é a diferença entre a astronomia e a astrologia? Bacana, aí sim. E se a astrologia é considerada certa? Se é considerado certo acreditar, tipo, nos signos? Uhum. Tipo, que cada pessoa tem um jeito de ser por causa do seu signo. É certo acreditar nisso? Eu não vou aqui, né, crucificar a astrologia, ok? Mas eu vou também dizer que a astronomia, ela começa na astrologia. Sim. Quando o homem percebeu que ele poderia mensurar, observar os astros e conectar os movimentos dos astros, a existência dos astros com as nossas ações aqui na Terra, pareceu muito interessante a princípio. Né? A observação do céu, a simbologia, as constelações, os signos. Mas a proposta da ciência não é bem assim, não é bem essa. Com a metodologia científica, pelos estudos e cálculos, observações, horas e horas observando, anos e anos observando os ciclos dos astros, percebeu-se que não era bem assim. Intimamente não há uma relação pontual sobre o signo, essa simbologia das constelações, das estrelas, sobre o que você é ou deixa de ser, pensar ou deixa de pensar. Então, assim, pra gente é bem complicado isso. Então, quando a ciência aparece como proposta de trazer os fenômenos explicados, surge a astronomia como ciência, como uma forma de entender e buscar explicar os fenômenos do céu. Inclusive, a astronomia, ela considera as constelações, né? Sim. Porque as constelações são o quê? São um conjunto de estrelas que formam um desenho aparente no céu. É isso. Que, sinceramente, na minha opinião, não parece nada. Algumas realmente não se parecem, outras sim. Eu tenho mais experiência que você, mas algumas levemente parecem mesmo. Outras realmente não parecem, mas temos que levar em consideração e respeitar a visão dos povos antigos, dos vários povos que ocuparam a Terra há muitos anos atrás. Então, a astronomia, por exemplo, a União Astronômica Internacional reconhece 88 constelações. Mas toda explicação dentro da perspectiva das constelações são explicações científicas e não mitológicas e não astrológicas, entendeu? Eu respeito muito a astrologia, mas como o berço da astronomia, como o início das coisas. Não hoje mais como ciência. Não dá para eu dizer que a astrologia é uma ciência, quando na verdade não é, mas sim a astronomia. E eu ouvi a teoria de que o Sol é muito bilhões de anos, né? Ele tá se expandindo e pode a ponto, né, de explodir, né? Aí eu queria saber mais sobre esse assunto. Como é que é? Então, o Sol é uma estrela. Sim. Ela é a nossa estrela mãe, né? Do nosso sistema solar. O Sol, ele tem uma vida já, uma idade, longa. na verdade, estimada de 5 bilhões de anos. E ele tem mais 5 bilhões de anos pela frente para se desenvolver, para evoluir, né? Sabemos que as estrelas não são seres vivos, mas passam por ciclos, né? Então o Sol, ele está numa sequência principal, ele é hoje uma estrela anã, ele vai sofrer, ele vai resfriar, ele vai sofrer uma mudança de cor muito severa, mas isso daqui uns 5 bilhões de anos, né? Agora, claro que se for pensar no por exemplo, se o Sol se aproxima demais da Terra, primeira coisa, os oceanos rapidamente se evaporariam, não é? Mas e se ele se afasta rapidamente? Ficaríamos em completa escuridão, a Terra ficaria perdida no espaço, literalmente, e toda a dinâmica da Terra, por exemplo, a atmosfera, os gases que a gente respira, o oxigênio, por exemplo, os oceanos ficariam sem uma atividade que pudesse permanecer ou pelo menos manter vida aqui. Então o Sol é sim a nossa fonte de vida e, querendo ou não, ele é importantíssimo para a Terra. Bom, eu estava gostando muito do assunto, mas infelizmente já deu o nosso horário, já tá acabando. Mas antes disso, nos diga suas redes sociais para o povo que quiser seguir, saber mais sobre o assunto. Então, tem duas, né? Tem o @profvinhal, Sim. @profvinhal, que sou eu, professor Daniel Vinhal, e tem o da nossa empresa, a Aerospace Gym. Esse gym você sabe que é de Goiânia, né? É uma empresa que nasce aqui em Goiânia, no coração do Brasil, para o mundo, levando até você ciência, inovação, tecnologia, por meio da nossa exposição aeroespacial. Contrate a Aerospace Gym, oportunize a nossa ida até a sua escola, para os seus alunos, os shoppings, empresas, cidades, prefeituras, municípios. Estamos juntos, somos a Aerospace Gym. Bom, isso é muito
muito feliz de ter recebido você. Espero que você venha mais vezes pra gente comentar mais sobre o espaço. Com E certeza. sobre novas teorias, é claro. Muito obrigado, Rafa. Bom, antes de acabar o programa, eu quero agradecer a Gigi Cera por estar me vestindo hoje com esse vestido maravilhoso e super lindo. Então, se vocês quiserem um vestido também super confortável e lindo, é só irem lá na Gigi Cera. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo sábado, às 16 horas. Beijinhos!